Nós precisamos desse espaço que nos permite viver a vida sem estresse, sem contradição, sem conflito, sem desordem e sem sofrimento. Portanto, aqui eu não me refiro a esse espaço externo. Quando você vai comprar uma casa, o elemento principal ali é a presença do espaço naquele imóvel, no quarto, na sala, na cozinha. A primeira coisa que você percebe é se há liberdade para se mover naqueles cômodos, para colocar ali o que você gostaria de ter ou precisa ter. É curioso, você quer o espaço para se mover nele, mas ao mesmo tempo quer o espaço para ocupar com coisas. Aqui nós precisamos também de um espaço, de um interno espaço psicológico, e nós desconhecemos esse espaço. Nós não temos ciência do espaço presente, porque ele já está ocupado. Se você vai ver um imóvel e ele está ocupado de móveis, você não tem a noção do espaço. Mas se ele está desocupado, ao chegar lá, você tem a clara visão do espaço presente ali. Você não vai comprar um imóvel que seja apertado, estreito, limitado, onde não haja espaço. Você precisa de espaço, você gosta de espaço. É fundamental ter espaço. É o elemento principal ali. Então, é a primeira coisa. Mas internamente, por que estamos, como pessoas, estressadas, deprimidas, angustiadas, preocupadas, com problemas? Nós estamos assim, nós nos sentimos assim, exatamente porque internamente não há espaço. A presença desse espaço é a presença da meditação. Nós precisamos de uma mente lúcida, silenciosa, quieta. Quando você vai a uma montanha, ou quando você está ali, na beira de um lago, quando você está sentado em uma pedra, olhando as águas do mar, batendo contra as rochas, olhe para dentro de si mesmo. Você não encontra ocupação. Nesse momento, a mente está em silêncio, desocupada, quieta. Nós temos, neste momento, a presença do espaço. É por isso que aquele momento é um momento singular, na verdade, maravilhoso. Nós apreciamos muito momentos assim. Por que esses momentos são tão apreciados por cada um de nós? Porque neste momento, quando a mente está quieta, o cérebro silencioso, esse espaço está presente. Não existe este eu, este mim, esta pessoa. É simplesmente isso. Observe que quando você está presente, os problemas estão presentes. As preocupações estão aí. Aí está o escritório, o consultório, a oficina. Aí está a presença da família, daquela tia, daquele tio, daquele filho que preocupa, daquele marido problemático.
Aí está presente a sua história, a sua memória, a sua identidade. A alegria, a liberdade, a paz, o silêncio é exatamente a ausência desse eu. Observe que quando a alegria está presente, você não tem a ideia de alguém aí alegre. Quando a paz está presente, você não tem a ideia de alguém aí em paz. É só a paz, é só a alegria. Quando a liberdade está presente, é só a liberdade. O sentido do eu não está. O sentido do ego não está. A pessoa não está. Portanto, nós precisamos desse espaço. É o espaço que se mostra quando o silêncio se estabelece e há uma atenção natural para esse momento. Essa é a atenção plena. Algumas pessoas confundem a presença dessa atenção plena com a prática de uma técnica para se forçar, para se obrigar a estar atento para o momento. Observe que quando essa leveza, alegria, silêncio, liberdade, ausência do eu está presente, já temos a presença desta atenção, sem esforço. Não existe alguém nesta atenção. Essa é a presença da atenção plena. E o que é meditação? Atenção plena e meditação não se separam. A meditação é esse olhar sem o eu. É esse perceber sem o percebedor. É esse sentir sem alguém para gostar ou não gostar. Então há uma qualidade de sentir, há uma qualidade de perceber, há uma qualidade de olhar em atenção plena e meditação. Quando o espaço está presente e não há nesse espaço a presença de um centro, é um espaço livre do passado. Quando o espaço está presente e nele não há um centro, nós não temos a limitação desse espaço, porque é um espaço sem o centro. Quando você olha para um lugar e ali você vê uma árvore ou uma casa, você não se dá conta, mas já se deparou agora, aqui, neste momento, com o experimentar de um espaço com o centro. Quando você vê aquela casa, ou quando você vê aquela árvore, você vê ela como o centro de um espaço. Você não se dá conta do espaço, você não se dá conta de que a árvore é o centro, que a casa é o centro, mas ali está a casa como o centro de um espaço ao redor dela. Ali está a árvore como o centro de um espaço ao redor daquela árvore. Mas aqui estamos falando com você a respeito de um encontro com o momento sem o centro. Esse encontro com o momento sem o centro é o encontro com o espaço ilimitado, que não está circunscrito, que não está dentro de uma limitação, que não está atrelado a um centro. Essa é a natureza deste ser quando a meditação está presente. Portanto, o que é meditação? Meditação é esse encontro com a vida. Mas não é o encontro de alguém com a vida.
é a vida se revelando nesse espaço, sem o centro. Portanto, a prática da meditação é a ideia de alguém para encontrar o espaço. Enquanto que nesta atenção que se revela nesse espaço, esse encontro é a presença da meditação. Aqui a vida acontecendo, momento a momento. Ela precisa ser vista sem esse centro. É o que estamos lhe convidando aqui para tomar ciência. Quando aprendemos a olhar nossas reações sem se envolver com elas, nós nos situamos exatamente assim, em um espaço sem o centro. Observar o pensamento sem colocar uma identidade presente envolvida com esse pensamento é deixar de dar importância a esse pensador. Quando deixamos de dar importância a esse pensador, esse pensamento não se sustenta. Veja como isso é básico para essa compreensão do que é atenção plena e meditação. Quando um pensamento de tristeza surge, se ele é alimentado porque colocamos uma identidade presente para sustentar esse quadro, colocamos alguém triste. Aí, mas se esse pensamento de tristeza surge e ele não encontra uma identidade, ele não se estabelece, ele não se sustenta, ele se desfaz. Então, o que é aprender sobre nós mesmos? O que é aprender sobre o autoconhecimento? É tomar ciência das nossas reações, sem colocar uma identidade presente quando elas aparecem. Portanto, quando você tem pensamento sobre alguém que lhe ofendeu, que lhe magoou, que lhe aborreceu, isso pode lhe deixar enraivecido ou triste. Quando você coloca uma identidade presente para interagir com essa lembrança. Quando você não coloca uma identidade presente, que é o eu, esse mim, a pessoa, para interagir com essa lembrança, ela não se estabelece, ela não se sustenta. Então, o que é aprender sobre si mesmo? É tomar ciência de suas reações. Quando não colocamos uma identidade presente nestas reações, elas não estabelecem esse princípio de separação, que é esse eu e o pensamento, esse eu e a lembrança. Assim, eliminamos esse centro. Então surge esse espaço. Quando esse espaço está presente sem esse centro, não existe o passado, porque não existe o pensamento. Ele perdeu a importância. Aquele insulto perdeu a importância. Aquela provocação perdeu a importância. Aquela imagem da pessoa perdeu a importância. Se isso perde a importância, o eu, o mim, o ego, perdeu a importância. Será possível uma vida assim? Uma vida sem inimigos? Porque os inimigos são esses que surgem em nossa memória. Aquela pessoa que falou mal de mim, aquela pessoa
que não me tratou bem, aquela pessoa de quem eu não gosto. Quando eliminamos o pensamento, a eliminação do pensamento é a eliminação desse eu, e, portanto, dos inimigos e também dos amigos. Então se revela esse espaço sem o centro, sem o ego. Quando você está em um contato com a natureza, você não tem inimigos nem amigos. Ser feliz, estar em paz, em amor, em liberdade, é exatamente a ausência disso, de amigos e inimigos. O nosso contato com a verdade, veja, o seu real encontro com Deus. É interessante quando as pessoas perguntam como encontrar Deus. Elas querem uma fórmula, um caminho, elas querem um passo a passo, e elas não se dão conta que esse encontro com Deus consiste em se despir do próprio eu, em abrir mão do próprio ego, neste abandono da ilusão de uma identidade que se vê especial, importante, que cultiva memórias, memórias agradáveis e desagradáveis. Elas não se dão conta que a realidade divina já está presente. Não é alguém para ter um encontro com Deus. É essa revelação de Deus vindo, surgindo, aparecendo, se mostrando exatamente quando esse eu não está, quando o ego não está presente. Portanto, como encontrar Deus? Abandone a ilusão do eu. Tome ciência de suas reações. Isso se dissolve. Esta ego-identidade desaparece. Esse elemento presente que se vê, que se mostra, que se apresenta sendo você. Você sentindo, você pensando, você agindo, você gostando ou rejeitando. Então, o que é esse encontro com Deus? Esse encontro com Deus é a presença da meditação. Então, o que é meditação? É esse olhar, é esse perceber, é esse compreender a vida neste momento. Sem esse fundo, sem esta condição interna que vem do passado. Esta condição interna que vem do passado são as memórias, as recordações, as lembranças. Isso é algo que nós temos feito constantemente, porque não estamos nesse aprender sobre nós mesmos. Não estamos levando conosco a verdade da importância, do valor desse aprender sobre o autoconhecimento. Nós estamos constantemente trazendo de volta o passado, trazendo de volta as lembranças ruins que temos das pessoas, as lembranças ruins que temos de nós mesmos. E colocando sempre uma identidade presente para cultivar isso, para sustentar isso. O resultado final é a ansiedade, é a depressão, é a raiva, é o medo, é a angústia. São as inimizades, os divórcios, as separações. Todo tipo de confusão surge em nossas vidas quando o sentido do eu está presente, porque ele vive dentro desta imposição, desta condição
de revolta, de arrogância, de desejo de possuir, controlar, dominar, ressentido, magoado, ofendido? Será possível uma vida livre disso? E, portanto, uma vida livre do ego? Quando nos livramos deste eu, deste ego, a realidade se revela. Não é a pessoa que tem um encontro com Deus, é a realidade de Deus se revelando quando a pessoa não está mais. Portanto, a base desse encontro com Deus, a base é a presença da meditação. E o que fundamenta a meditação aqui é o autoconhecimento. Sem a presença do autoconhecimento, nós não temos um encontro com a meditação. E sem a revelação dessa meditação, esse encontro com Deus não está, não surge, não aparece. Ficamos apenas em um movimento de crença, de idealismo, de projeto, de futuro, sustentando ainda esta condição psicológica de uma identidade egocêntrica presente. Deus jamais irá se revelar enquanto o sentido do eu estiver presente. Se essa aspiração é para esse encontro com Deus, solte o eu, solte o ego. Mas todo e qualquer esforço da sua parte nessa direção será o esforço ainda desse eu, ainda desse ego. Isso não irá funcionar. Não se trata de alguém para realizar isso, pelo esforço. Então, o que é essa atenção? Essa atenção é esse olhar. Apenas o olhar. Olhe para o pensamento quando surgir, lhe trazendo de volta esses quadros do passado. Apenas olhe. Não interaja com isso. Não reaja a isso. Não faça algo contra isso. É interessante dizermos aqui também o seguinte, que vale para pensamentos desagradáveis, ruins, negativos, tristes, lamentáveis, também vale para pensamentos aprazíveis, prazerosos, alegres, felizes. Enquanto estivermos sustentando a ideia de alguém presente, tendo pensamentos, tendo lembranças, estaremos sustentando a ilusão de um pensador que se separa do pensamento para controlar, para gostar dos pensamentos agradáveis e para não gostar dos pensamentos desagradáveis. Nós já estamos fazendo isso há muito tempo. O que nós aprendemos com os nossos pais, com os que chegaram aqui antes de nós, o que nós aprendemos nesta cultura humana foi sustentar a ilusão de uma identidade presente, sendo o pensador, sendo o experimentador, sendo a pessoa. Não existe tal coisa como uma pessoa, como um pensador, como um experimentador. A não ser que o pensamento esteja afirmando isso, nos fazendo crer, nos fazendo confiar, nos fazendo sentir exatamente isso. Portanto, esse é o padrão. Essa é a fórmula. Esse é o condicionamento da mente. Essa é a mente que nós conhecemos. O encontro com a meditação é olhar para essas reações. Então, há um esvaziamento desse fundo psicológico,
desse modelo programado de ser alguém, de ser uma pessoa, de ser o eu. Quando a mente ela é vista, compreendida, esclarecida, há um esvaziamento de todo esse conteúdo. Algo novo surge, algo além desta mente como nós conhecemos. Esse algo é a presença desse espaço sem o eu. Quando não temos o eu, não temos mais o passado. Não temos mais a ilusão de alguém presente. E não temos a ideia de alguém se projetando para o amanhã psicológico, que é o futuro. Isso é o fim do tempo como nós conhecemos. O tempo construído pelo pensamento. Onde aqui estamos dando continuidade a uma identidade que se vê presente porque veio do passado. Viveu coisas do passado e que está indo para o futuro. O seu real encontro com o momento, que representa o encontro com ele ou ela, é algo novo. Quando o eu não está, quando o passado não está, quando o ego não está. Portanto, como encontrar Deus? Assumindo a realidade da vida como ela é neste momento. Isso é assumido por esse espaço sem o centro. Não há alguém presente, é a própria vida assumindo o lugar dela nesta verdadeira relação com o marido, a esposa, os filhos, o mundo, os negócios. Observe, tudo continua no seu lugar, mas o sentido do eu não está mais. E se não temos mais o sentido do ego, do eu, não há mais problemas, confusões, desordens, sofrimentos. Não há mais a ilusão, a ignorância, o modelo desta mente condicionada. Essa é a presença da inteligência divina, da sabedoria. Essa é a resposta desse encontro com Deus. Essa é a resposta desta vida em meditação. Não há alguém na prática da meditação. É a meditação assumindo o espaço. É Deus assumindo o espaço. Isso ocorre quando a mente silencia. É importante dizermos isso aqui também para você. A mente não pode ter um contato com Deus, mas pode ter o espaço para esse contato. Tudo que a mente pode vivenciar é o silêncio. Mas há algo além desse silêncio se revelando. Isso é algo além da própria mente. Essa é a visita do desconhecido, do indescritível, do eterno. Nós chamamos de Deus, mas é algo além das palavras, algo além do pensamento. Você nasceu para uma vida divina, para uma vida real, para uma vida em Deus, e não para essa particular vida do eu, onde nossas relações não são reais, porque são relacionamentos entre pessoas. Não há pessoa. A vida é a realidade divina, presente nele ou nela. Livre da ilusão de uma identidade presente aí. O seu contato com ele ou ela não é mais o contato entre imagens, pessoas,
personalidades, não é a presença de uma relação no eu, no ego. Essa relação é o que eu tenho chamado aqui de relacionamento. É a presença da verdade, sim, da relação, que é comunhão, que é amor. É a presença de uma paz que ultrapassa toda a compreensão humana, de uma visão da vida que nasce da própria vida. É o que estamos aqui, nesses encontros, investigando com você. Os nossos encontros aqui nos finais de semana, sábado e domingo, têm este propósito. Quero deixar aqui um convite para você. São 2 dias de uma forma online, onde podemos investigar isso, se assentar e investigar a verdade sobre nós mesmos, compreender diretamente o que a meditação significa, a verdade desse espaço representa. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nossos cérebros condicionados estão sempre relacionando uma sensação de prazer, de preenchimento, de satisfação a essa coisa chamada amor. O amor é isso. O amor é um sentimento, uma sensação está dentro do sentimento. Mas o pensamento também carrega a sensação. Observem que quando você tem